Glória a Deus. Nós estamos muito felizes, Jesus amado. O que o Senhor está fazendo, irmãos, é algo sobrenatural. Nós não temos palavra para expressar tamanha gratidão ao nosso Deus. Você pode se assentar. Eu tenho aí, acho que menos de 40 minutos para me ministrar essa mensagem aqui. Na realidade, eu quero terminar uma mensagem que eu comecei um pouco antes do pastor Rogério estar aqui conosco. Eu comecei falando sobre a história de Paulo. Eu falei umas 2 mensagens seguidas atrás. A última foi, na realidade, não era um tema da mensagem, mas era uma pergunta que eu fiz, né? Por que Paulo, ele trabalhou muito mais do que os outros, né? E aí eu continuei a fundo da história de Paulo, e aí eu descobri alguns pontos, por que Paulo, né, ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. E aí eu entrei mais um pouquinho a fundo e achei mais algumas coisas aqui para te falar nesta noite. E tenho certeza que essa palavra vai falar poderosamente com você. Eu tenho certeza que essa palavra aqui vai te fazer avançar, né? O apóstolo Paulo, ele fala para nós, irmãos, o seguinte, irmãos: olhe firmemente para Cristo, porque Ele é o autor, Ele é o consumador. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Não tem outro caminho para nós que nos dizemos cristãos. Não tem outro caminho, não tem outra direção, a não ser nós nos entregarmos completamente aos pés do Senhor e falar: Senhor, faça aquilo que eu não consigo fazer. Você está disposto? Você está disposto a entregar tudo que você tem ao Senhor? Hã? Peraí, pastor, mas você está querendo ir para que lado? Não, a sua vida. O controle, o domínio. Né? Por muitas vezes nós nos convertemos, entregamos o nosso coração, mas a gente ainda fica preso a esse mundo. Ficamos indecisos. Ficamos presos em coisas que passamos, situações que vivemos lá atrás. E muitas dessas coisas que nós vivemos lá atrás, ela pode paralisar a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, todas as primeiras segundas-feiras do mês nós estamos fazendo Escola da Família e o Jefferson ficou de pegar a data para mim. Dia 11/6. Nós vamos fazer o seguinte: cadê os casais que estão fazendo Escola da Família aqui na igreja? Levante sua mão. Tem algum casal aqui que é casado? Que não está fazendo? Que está nos visitando hoje? Levanta a mão. Aê, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Júnior, glória a Deus, meu querido. Sejam bem-vindos vocês que estão nos visitando hoje. Nós estamos todas as semanas, todas as primeiras semanas do mês, segunda-feira nós fazemos Escola da Família. Neste mês de junho, nós temos um jantar. E eu queria desafiar você, casal, que está participando, até você que não está participando. Se você está aqui hoje, né, tenho certeza que Deus tem algo para fazer aí no seu relacionamento. Escuta o que eu estou te falando. Dia 11, né, Jefferson? 11/6. 11/6, às 20 horas, nós vamos ter um jantar de casais lá em Mauá. Vai ter uma ministração. Por si, o jantar é muito bom. O valor do seu investimento para o seu relacionamento é R$ 80. Você pode entrar, a gente tem um link. Depois você pode pedir: pastor, me manda o link lá, que eu vou mandar o link para você fazer a sua inscrição. Tá? Especificamente esse mês de junho, na realidade a primeira segunda-feira do mês já é amanhã. Oh, glória. Dá uma glória a Deus aí. Parece que foi ontem nós fizemos uma escola da família. Passa rápido, né? Foi dia 17. Nós, irmãos, vamos nos levantar como igreja em unidade, casal casado, bem casado, e vamos para esse jantar. Vamos participar desse jantar. Você que é esposa, pega o seu marido e fala: vamos. Se você não for, eu pago a sua. Paga dele. Ele vai. Né? Então, desde já eu quero desafiar você. Eu sei que se o seu relacionamento está bom, vai ficar muito melhor. Nós temos o slogan do nosso Escola da Família que não existe casamento perfeito que não possa melhorar. Né? Todos nós precisamos melhorar. Então eu faço esse desafio a você, tá bom? Você que está aqui, nos procura. Eu já mandei no grupo dos casais. Só você entrar lá no link e fazer a sua inscrição. Tá ok? Tá ok? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Irmão, abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Quero continuar essa mensagem aqui, vou ser bem breve. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Eu dormi aqui à noite na igreja aqui, dormi assim, né? Passamos a noite aqui com alguns jovens, tivemos o culto de jovens. Foi algo muito gostoso, né? Nós tivemos a presença de muitos visitantes aqui, foi uma bênção. Aí nós decidimos fazer o culto, irmãos, ó. Nós fazemos o culto todo último sábado do mês, né? Nós vamos fazer agora a cada 15 dias esse culto de jovens. Cada 15 dias você tem um encontro aqui, você que é jovem, né? Já falei para eles, o pastor só esteve aqui nesse culto. Eu vou estar em todos os cultos. Mas aqueles que estão na linha de frente, os líderes, se preparem, vocês que vão pregar aqui. Vocês que vão pregar. Nesse próximo culto nós estávamos conversando que nós vamos trazer aquele jovem ministro, né, do fogo lá, o Iago, da igreja Manaim, né, tá só acertando os últimos detalhes para ele poder estar aqui conosco. Ele vai vir ministrar adoração, é um adorador profundo e vai trazer uma mensagem para nós muito poderosa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na próxima ceia nós temos alguns irmãos para nós estarmos apresentando aqui na igreja. Nós temos Isaías, né, sua esposa Tati, estão vindo participar conosco, está aqui congregando conosco, né, devido à mudança da igreja para uma área mais longe, eles estão aqui com a gente. Ele veio com a célula dele, né? O pessoal estava aqui ontem com a gente. Glória a Deus, são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Nós vamos estar, fazendo um momento de recepção para eles no próxima ceia. Nós vamos apresentar alguns irmãos que vão se batizar. Tem alguns irmãos também que já estão para se membrar na nossa igreja. Agora está fácil porque está tudo no relatório. Então você tem acompanhamento. Agora tem uma sala para fazer só isso, né? Graças a Deus aí a Daíne está daquele jeito assim fazendo as coisas. Glória a Deus. Amém. Então a igreja está caminhando para uma direção muito boa em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: irmãos. Tem uma vírgula aí, então ele está chamando a atenção. Irmãos, fala para o irmão que está dizendo, irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos por um instante aí. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, nesta palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus. Alivia a nossa consciência, para que nós possamos, ó Deus, receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas nesta noite, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Revela-nos, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus. Nós cremos que somos chamados e também somos escolhidos. Tem muitas pessoas que estão aqui no nosso meio que são escolhidas pelo Senhor. Que o Senhor fale profundamente, ó Deus, em relação ao propósito que o Senhor tem sobre a vida desta família, deste homem, desta criança e deste jovem, ó Deus, que está aqui ouvindo em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, eu queria só terminar essa mensagem que eu comecei algumas semanas atrás. Bom, nós falamos na semana retrasada a mensagem sobre por que Paulo, ele trabalhou, ele deu mais fruto que os outros apóstolos, né? De uma certa forma, os apóstolos ficaram acomodados, como nós tínhamos falado, eles levantaram, foram 7 diáconos, né, para poder fazer o trabalho da igreja, o trabalho lá deles. Só que o que aconteceu? Parecia que a unção que era dos apóstolos passou para os diáconos, e os diáconos começaram a operar milagres. Todos faziam milagres, mas os diáconos começaram a fazer prodígios. E alguma coisa estava errada, porque era para eles fazerem. Então, de alguma forma, eles pararam no tempo, e o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu trabalhei muito mais do que vocês. Por quê? Ele teve o entendimento do propósito e o chamado de Deus na vida dele. Paulo aqui nos dá
simplesmente um pequeno manual daquilo que é nós prosseguimos em direção ao alvo de Cristo para a nossa vida. Simplesmente ele fala nesse texto aqui o seguinte, filho. Eu não penso que eu já tenha alcançado. Porque se eu tiver alcançado, escuta o que eu estou falando, eu vou poder parar em algum momento e vou achar que já está tudo pronto, chegou, acabou, já era. É onde muitas pessoas se enganam, porque Deus tem muito mais a isso do que aquilo que você alcançou até agora. Posso ouvir um amém? Deus tem muito mais do que aquilo que você alcançou até agora. Muitas pessoas correm em direção ao estudo. Estudou, vou lá, vou me formar médico, vou me formar aí um advogado e ponto. Cheguei nessa posição, já era, acabou. Alguns falam assim, Paulo está falando aqui, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, porque ele sempre pensava em algo a mais. Rapaz, por isso que ele deu muito mais fruto. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Nós passamos anos e anos. Talvez para você os anos que viram é mais um ano igual àquele ano que passou. Mas Deus quer fazer com que esse ano seja muito diferente do ano que passou. Deus quer fazer, irmãos. Nós estamos vivendo sinais do Senhor. Os sinais estão apontando a glória de Deus, estão apontando, sabe, os sinais, os prodígios que Deus tem para realizar sobre a sua vida e sobre a vida da igreja. Agora, você precisa crer que esta palavra, ela pode te ajudar em alguma coisa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você precisa crer. Fala assim, abre bem os seus ouvidos aí, porque Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, escuta o que eu estou te falando. A primeira coisa que Paulo fala nesse texto que eu tirei de proveito para mim, que quando Deus fala comigo também para falar com a igreja, ele não era uma pessoa acomodada. Ele não era uma pessoa acomodada, isso. No verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, não julgo que haja alcançado. Eu não estou julgando o que eu já tenho alcançado. Ele fala aqui como o seguinte, como ele, nós sabemos da história, o apóstolo Paulo é um missionário. É um homem que pregava muito em vários lugares. E ele ia em determinado lugar, ele poderia chegar e falar assim, alcancei o meu objetivo. Preguei a palavra para aquela pessoa. Bom, mas ele não está pensando dessa forma. Então a mentalidade que eu e você temos que ter hoje é tirar isso. Né? Eu cheguei, terminei meu estudo, acabei a faculdade, ponto, parei. Sempre vai ter algo a mais para você experimentar em Deus. A mesma coisa aqui, o ministério, igreja. Eu sou líder. Pronto, cheguei, sou líder. E aí agora? Deus quer te levantar em níveis muito maiores que você tem vivido. Muito maiores. Muito maiores do que você imagina. Irmãos, Deus tem todas as coisas para entregar para aqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, escuta o que eu estou te falando. Deus tem algo muito proveitoso para você. Mas não fique acomodado, aguardando. Porque Deus, ele fala assim, filho, vai lá, se esforça. Tenha bom ânimo. Se forme, estude. Invista na sua carreira. Invista na carreira da sua esposa. Invista na carreira do seu filho. Investe. Porque se eu olhar para o meu filho João Vitor e falar assim, filho, você vai chegar até a 8ª série, primeiro, segundo, terceiro colegial, acabou. Alguns pais fazem isso com a vida dos filhos. Pensa comigo. Você acha que acabou por aí? Não. Existe muito mais para que ele possa viver. Eu sempre falo assim, aquilo que eu não tive, eu quero que você tenha. O apóstolo Paulo está falando aqui. Não julgo que eu haja já alcançado, mas que tem algo além disso, tem. Existe algo muito além disso. Nós precisamos ter esse entendimento. Esta confissão, irmãos, entenda algo, ela abre o seu entendimento para você querer viver coisas novas em Deus. Experimentar experiências novas. Muitas coisas Deus tem para realizar, mas é importante que haja no meu e no seu coração o desejo de viver essas coisas. Viver, experimentar coisas novas. Se tornar participante daquilo que Deus nos prometeu. Deus te prometeu muitas coisas, não prometeu? Então por que você não está vivendo?
Por que eu não estou vivendo? De alguma forma eu estou acomodado. Se eu parar para analisar a minha vida, é corrida. Estou lá, estou aqui, estou lá e estou aqui. Mas eu poderia fazer um pouquinho mais. Né? Eu fiz o CBP, fiz CDL, fiz CME e agora eu falei, eu preciso estudar de novo, Ailson. Preciso fazer mais alguma coisa, não vou parar agora. Ah, não, estou com 40 anos, cara. Tá bom, já sou pastor. Ontem eu estava comentando com um jovem, preste bem atenção. Na época que havia as ordenações pastorais, era uma euforia. O alvo. Existia um alvo a ser perseguido. Todo mundo entrava com o mesmo coração naquele alvo. E aí iam em direção à conquista. E não é que conseguiam, não é que chegavam ao pleno resultado, mas a minha preocupação não era quando eu chegasse ao pleno resultado. Pronto, sou pastor, e aí, e agora? O que eu vou fazer? Existem coisas muito superiores a isso para que eu possa viver. Existem coisas muito superiores que você pode viver, filho. Não chegue no alvo e simplesmente fale, agora acabou, tá bom. Não. Se tá bom, pode melhorar. E eu falo para você, o apóstolo Paulo teve esse entendimento. Ele alcançou o objetivo. Ele poderia dar desculpa que alcançou e parar, mas ele não parou. Ele continuou fazendo aquilo que foi chamado como vocação. E o que Deus tem chamado você? Para que direção Deus tem te levado? Quais são hoje a sua visão em relação à sua estrutura como pessoa? Quais são os seus projetos para o seu futuro? Quais são? Eu creio que são muitos. Eu tenho certeza que Deus vai levantar aqui empresários, Deus vai levantar aqui doutores, Deus vai levantar pessoas. Mas quando levantar, não para aí, filho. Existe muito mais do que você vai viver. Para isso você precisa ter esse entendimento que Paulo não se acomodou diante do objetivo que ele alcançou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não se acomode. A segunda coisa que eu encontrei aqui, que Paulo, para ele produzir mais fruto, para ele ter revelação muito maior do que ele já teve daqueles outros apóstolos, ele fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ai, irmãos, aí toca na ferida, né? Meu Deus do céu. Nós devemos deixar o passado de lado. Ele está falando aqui, esquecendo-me das coisas, porque houve momentos de frustração lá atrás, para que ele pudesse alcançar o alvo, Ailson. Houve. Só que ele está falando aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Porque hoje a maioria das pessoas estão frustradas em coisas que viveram lá atrás e hoje tem medo por causa dessas situações que viveram. Tem medo. Pessoas tentaram abrir empresa. Puxa, de repente veio a pandemia. Aí veio situações que causou falta de dinheiro. As pessoas pararam, ficaram com medo. Aí você fala assim, filho, Deus tem um propósito. Vai lá, investe, abre uma empresa. Ah não, já tive problema lá atrás. Esquece o passado, filho. Esquece o passado. Se você ficar preso nas coisas que... Eu vivi tanta coisa ruim no passado. Imagina se eu ficar pensando e lamentando as coisas que eu vivi no passado. Essas coisas só servem para nos paralisar. Essas coisas vão te paralisar, filho. Você vai ficar com medo, você não vai conseguir avançar. Não vai conseguir por causa das coisas que aconteceram lá atrás. Paulo, ele declara que mesmo que não tenha alcançado aqui, irmãos, o alvo, ele deveria tentar novamente. Por que você não tenta novamente? Por que você não levanta e fala, eu vou tentar de novo? Eu aprendi, irmãos, ó. A minha conversão, ela é seguida de frases que eu ouvi de pastores. Como algumas pessoas sabem que eu fui dependente químico lá atrás. Algumas vezes eu caminhava, caía. Caminhava, caía. Caminhava, caía. Um dia eu ouvi uma frase e essa frase foi a frase que foi o suficiente para mim ter uma posição como homem de Deus. Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você quer se levantar. Não importa quantas vezes você tentou e não deu certo. O que importa é quantas vezes você vai tentar, filho. Vai continuar tentando, e uma hora vai dar certo.
Uma hora vai dar certo. Ele fala esquecer das coisas que ficou para trás. O que você está lembrando do passado que está te causando frustração? Deus te deu uma nova igreja. Deus te deu um novo pastor. Deus te deu um novo líder, filho. Deus te deu uma nova esperança. E Deus continua te dando expectativas. Deus está te mostrando sinais. Deus está apontando, usando pessoas para que você possa frutificar, para que você possa prosperar, para que você possa avançar na sua área emocional, espiritual, na área financeira. Deus está usando pessoas. Eu duvido se você não tem sido encorajado por pessoas que andam do seu lado. Ou você, mesmo na situação que você está, não tem encorajado outras pessoas. Porque a nossa ótica é assim. Como eu vou falar para aquela pessoa, sendo que eu não estou vivendo? Declara. Declara. Se você começar a declarar, você começa a viver. Você traz a realidade. Você traz a existência no reino espiritual. Muitas pessoas não conseguem andar para frente justamente por causa disso. Porque não colocam em prática aquilo que receberam. Pessoas hoje não conseguem ter um relacionamento bom, porque fica lembrando das coisas que viveram lá atrás com o antigo namorado, o antigo patrão, com situações que passaram ruim lá atrás. Por isso você precisa esquecer do que ficou para trás. Está pronto para esquecer? Você não fez pacto com o passado. Você não fez pacto com o passado. O passado não vai viver o resto da sua vida. Eu estava até brincando aqui com alguns jovens. Eu falei assim, passou de 2 horas, já se tornou passado. Ou seja, é 20 horas e 44 minutos agora. Quando virar 20 horas e 45 minutos, já virou passado. Aí, cabe a mim a ficar vivendo do passado ou viver do presente. Viver das coisas que Deus tem para mim agora. Eu sei que muitas pessoas sofreram com situações do passado. É difícil largar o passado. É difícil largar coisas que arrebentaram a vida. É muito difícil. Mas a partir do momento que você se posicionar em Deus e falar, Deus, eu não aceito hoje argumento do diabo contra a minha vida sobre aquilo que eu vivi. Porque o diabo ele usa a acusação daquilo que nós vivemos atrás. Ainda mais quando nós, que somos pecadores, pecamos. Meu Deus! Cristão não peca porque quer. É acidentalmente. Creio que é assim. Mas, porventura, se você pecar, nós ouvimos domingo passado, você tem um justo juiz que perdoa os seus pecados. E ele ainda fala assim, dos seus passados, eu não me lembro mais. Das coisas que você passou, eu não me lembro mais. Agora, por que você fica lembrando das coisas do passado? Não deixa essas coisas paralisar você. Não deixa. O diabo, ele é o maior estrategista de toda a história. Ele pega as coisas do passado para tentar forjar situações no seu presente. Ele sabe que o seu presente Deus já destinou. É só você escolher o caminho que você deve andar. Mas o diabo ele é tão estrategista que ele vai pegar coisas do passado para te acusar. Ele vai pegar situações que você viveu no passado para te acusar. Um exemplo. Primeira discussão que acontece num relacionamento conjugal. O que vai ser lembrado? Mas você fez isso ontem. Não é assim? Ou estou mentindo? É desse jeito. Então nós mesmos usamos coisas do passado para tentar justificar o nosso erro para as pessoas. Não fica preso no passado, querido. Se você ficar preso no passado, escuta o que eu estou te falando, chave para você avançar. Se você ficar preso no passado, não tem como andar para frente. Não tem como. Eu e você precisamos definitivamente deixar as coisas que ficaram para trás, como ele falou. O passado pode arruinar o seu relacionamento. O passado pode arruinar e até te afastar de Deus.
É dura essa palavra, mas é verdade. Ficar debaixo de condenação, debaixo de um jugo. O diabo usa isso para poder fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Um exemplo, se tiver que perdoar, perdoe, filho. Se tiver que perdoar, perdoe. E se for necessário pedir perdão, peça. Peça perdão. Só que você e eu precisamos nos libertar do passado. Porque senão tem como nós andarmos para frente. Deus tem novos degraus para nós. Novos andares para nós subirmos. Novas escadas. Nós não podemos ficar olhando para baixo. Simplesmente você e eu precisamos nos esforçar. Porque quando nós nos esforçamos, nós conseguimos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: esforça-te, filho. Esforça-te. Terceira coisa que o apóstolo Paulo fez para ter mais frutos, para trabalhar mais, ele andou para frente, ele não andou para trás. Ele andou para frente. Ele fala nesse versículo que nós lemos aqui, ele fala assim, ó, avançando para as coisas que estão diante de mim, adiante de mim, à minha frente. Ele fala aqui, irmãos, depois de esquecer do passado, ele começa a andar para frente, a andar avançando no alvo que Deus colocou sobre a vida dele. Agora, Deus coloca coisas diante de mim e de você, sim ou não? Não coloca coisas? Colocou, como eu disse, a nova igreja, colocou o novo líder, colocou a esposa, que para quem casou faz pouco tempo. Deus coloca novas as coisas para te mostrar que Ele quer que você viva coisas novas. Ele coloca pessoas novas na sua célula para você não se entristecer. É Deus que vai acrescentando. É Ele que vai fazendo com que as coisas vão acontecendo na sua vida. Não é na base do meu esforço, mas eu preciso andar para frente. Eu preciso andar para frente. Eu não posso ficar acomodado, pedindo para Deus uma solução. Toda hora, Deus me dá uma solução. Me dá. Você precisa tomar uma posição. Essa é a verdade. Nós já temos tudo o que precisamos. Você pede revelação, Deus te dá a revelação. Hã? Você pede ousadia, Deus te dá a ousadia. Quantos entraram aqui, irmãos, que eu via que não tinha ousadia, Deus deu? Tem pessoas que têm nos surpreendido com a ousadia. Deus tem dado. E é desse jeito que você tem que continuar diante de Deus. Olhando para frente, andando em direção ao alvo que Deus colocou. Qual é o alvo? Um exemplo. Um casal que quer se casar. Quais são os alvos? Quais são os objetivos? Qual é a direção a trilhar? Nunca ele vai usar as situações que ele viveu atrás. Ele pode até ter chegado ao noivado. Imagine você ficou noivo com uma moça. Vamos dar um exemplo. Aí fora a gente vê. Eu vi uma pessoa, conheci, que ficou 15 anos noivo. Quando chegou para casar, desistiu do casamento. Viveu 15 anos a vida de casado. Mas quando falou em casar, não quis casar. Por quê? Estava olhando para frente. Olhava para trás, para o lado. Olhou para os relacionamentos do lado. Né? Olhou para o relacionamento do pai, da mãe, do tio, da tia, do vizinho. Mas não olhou para aquilo que Deus podia fazer no relacionamento dele. Aí o camarada vai lá, noivou, chegou perto do casamento a isso. Não deu certo o relacionamento, nós tivemos que romper. Aí ele vai e entra no novo relacionamento. Aí ele vai contar essa história para sua noiva. Ele frustra ela, porque se o primeiro não deu, praticamente ela vai ficar com medo, do segundo também não dá. Então qual é o objetivo? É sempre olhar para frente. O apóstolo Paulo fala assim, nós precisamos andar para frente. Ande para frente. A direção é aquela. Você tem um norte, você tem uma visão, você tem uma direção. E esta é a direção que Deus está mandando para você. Olhando para frente. O exemplo é a esposa de Ló. Ele falou, pega tudo a tua família e saia. Eu vou mandar fogo. Vou queimar essa cidade. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Não tinha graça, filho. Você é abençoado hoje.
Aliás, você é muito abençoado hoje. Mas naquela época, aqui se fez, aqui se paga. Tira tudo que eu vou mandar fogo. E ainda Deus deu uma instrução. Olhe para frente. Não olhe para trás. Deus está falando com a gente aqui, irmãos. Olhe para frente, olhe para frente. Vai andando e de repente a esposa olha. O que acontece com a esposa? Olhou para trás. Paralisou. Travou a vida. Porque simplesmente olhou para trás. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, olhe para frente. Deus está te mostrando os sinais. Deus está te levando à conclusão daquilo que Ele quer. Aprenda a avançar nas coisas que estão diante de você. Quarto. Foi no rápido. O apóstolo Paulo, ele continua falando assim. Eu prossigo para o alvo. Prossiga em frente. Você vai caminhar para frente. Ele continua falando, prossiga em frente. Vai surgir as situações difíceis. Vai surgir as coisas ruins no meio do caminho. Vai surgir os espinhos, mas ele continua. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Ou seja, ele já esqueceu do passado, já avançou para as coisas que estavam diante dele, mas ele disse que deveria prosseguir. Prosseguir, você sabe o que quer dizer prosseguir? Perseverar. Perseverar. Está difícil, irmão? Persevere. As coisas estão ruins? Persevere. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Nós sabemos que existem muitas coisas, são muitos projetos que a gente tem, muitas visões, muitas decisões nós precisamos tomar. E nada é fácil. Vai surgir as incertezas, vai. Vai surgir os rumores de medo, vai. Mas continue prosseguindo para o alvo. Prossiga. Não pare no meio do caminho. Não pare. Olha só que interessante. E quando nós estamos nesse momento, avançando com todo o ânimo para alcançar algo, nós deparamos com uma barreira, uma decepção. Ou seja, Paulo aconteceu isso com ele. Quando ele diz, prossigo para o alto. Ele está dizendo aqui, não desista e não fique murmurando se houver queda. Se houver queda no meio do caminho, houver alguma situação ruim no meio do caminho, você levanta, bate a poeira e continua caminhando. Continua caminhando. É isso que Deus quer com a gente, irmãos. A gente continuar caminhando para o alvo. Para o alvo, em direção a Cristo. Olha que interessante. Olha isso, olha que interessante isso aqui. Ó. O povo do Egito, ele saiu em direção à terra prometida, não foi? Deus deu a direção. Foi? Deus falou, é lá. Deus foi, deu a direção ao povo. Deus usou uma pessoa para guiar. Deus fez tudo certinho. Para que não houvesse murmuração no meio do caminho, é isso. Mas mesmo assim o povo birrento murmurou contra Deus. Deus falou assim, ó, você vai alcançar o alvo. No meio do caminho murmurou. O que aconteceu? 40 anos, rodeando de volta de montanha, deserto. Aí Deus fala com eles. Deus falou com eles a isso. Lá em Deuteronômio 2, versículo 13, ele fala assim, ó, chega de rodear montanhas. Deus falou assim para eles. Que eles tomaram uma posição naquilo que Deus está fazendo na vida deles. Depois de tomar a decisão e falar a verdade, eu não posso ficar rodeando 40 anos no mesmo lugar. Eu não sei quantos anos você está rodeando no mesmo lugar, no mesmo ciclo. Talvez fez até um buraco de tanto você andar aqui. Eu vejo que logo esse carpete nós vamos ter que trocar, porque ele vai gastar de tanta gente ficar aqui em cima. Então a vida é desse jeito. Deus não te deu um lugar específico. Deus te deu lugares específicos para você andar. Deus deu direções para você ir. Deus não fez simplesmente um lugar para você ir lá, estacar e falar assim, é aqui, pronto. Não. Deus falou, eu tenho muitas coisas para que você possa viver e desfrutar. Deus falou isso com o povo. Agora,
Se continuar murmurando, o que acontecia? O povo ia morrer no deserto. Deus mandou o maná do céu. Você sabe que o que eles estavam de olho? É no peixe que tinha no Egito. É na comida que estava lá no Egito. Porque até da comida que Deus mandou, eles murmuraram. E Deus falou para eles, filho, prossiga para frente, olha para frente, vai lá, continue a caminhada. Ela é longa, é longa. Eu estou com 40 anos, eu pretendo caminhar aí mais uns 100 anos na presença de Deus. É longa, vai surgir situações ruins, difíceis, de amargura, rancor, dor, desespero, mas continue. Continue, não pare. Deus tem isso para nós, meu. Prosseguir para o alvo. Qual é o alvo, irmãos? Amanhã ele está voltando. Amanhã ele está voltando. E esse é o nosso alvo, se encontrar com ele. Aproveita tudo que essa terra te der. Mas escute uma coisa, quando ele vir te buscar, tudo vai ficar. Tudo vai ficar, então esse é o tempo. Deus te deu a direção, te deu o alvo. Aí você fala assim, eu trabalhei muito mais que os outros. Trabalhou mesmo, filho. Vai lá, estuda. Vai lá, sabe, se envolve no trabalho. Vai lá, prospere. Vai lá, case. Vai lá, faz filhos. Vai lá, enche essa terra. Mas não se esqueça para onde você está indo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. É isso aí. O nosso alvo é Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele continua falando. Esse é o quinto e último para nós orarmos. Falei que eu ia terminar 9 horas. Glória a Deus. Ele fala assim, apenas de termos sonhos, planos, que certamente são aprovados por Deus. São aprovados por Deus, sonhos. É Deus que coloca os sonhos no seu coração. Deus não vai colocar um sonho de você ser um traficante. Não. Oh, filho. É? Deus te deu sonhos. E sonhos para você viver os sonhos de Deus. É Ele que é o autor dos sonhos. Então, Deus vai colocar muitos sonhos sobre o seu coração. Muitos projetos para você experimentar, muitas coisas. Mas o maior sonho de Deus é que o homem volte a se relacionar com Cristo da forma que relacionou no começo. O apóstolo Paulo ele fala isso. Em Filipenses 3,14. Ele continua falando assim, que é o que eu li. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o maior prêmio que eu e você poderia ter. Concluir a carreira que você foi chamado. Não importa como começa, mas sim como termina. Talvez você começou lá, empolgado, talvez hoje você está triste, está abatido por N situações, coisas que você viveu. Mas o que eu estou te falando, o apóstolo Paulo ele deu mais frutos que todos, porque ele entendeu isso. Há um prêmio. Não é uma troca. Deus não faz troca. Mas é um prêmio. É um prêmio. Em cima da sua cabeça, escuta o que eu estou te falando. Aí você vai falar assim, pastor, é espiritual demais. Eu sou nessa hora, irmão. Eu sou e eu falo para você. A Bíblia fala assim que as vidas, as pessoas são pedras para minha coroa. O apóstolo Paulo ele fala assim, vocês são pedra para minha coroa. Então na sua cabeça existe uma coroa. Porque se você é filho do rei, você também vai reinar. E essa coroa, escuta o que eu estou te falando, e esta coroa, filho, ela está brilhando, porque o seu coração está almejando pela presença de Deus e a glória dele. É impossível você vir para um culto e você não querer, sabe, se encher de Deus, sentir a presença, ser tocado por ele. Nós simplesmente não viemos a um culto somente por vir encontrar com os nossos irmãos. Isso é bom, de fato.
É maravilhoso eu estar com você, Lucas. É muito bom. Mas a melhor coisa é eu conhecer o meu Senhor e falar assim, Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus projetos, o que o Senhor tem para mim. Por mais que as coisas são difíceis, porque nós estamos num mundo caído. Por causa do pecado, hoje nós somos obrigados a trabalhar. Você é obrigado. Mas nem por isso a sua vida ela vai deixar de ser proveitosa para Deus e excelente para você viver o melhor de nesta terra. A partir do momento que você colocar Jesus como prioridade, escute o que eu estou te falando, querido, as demais coisas nos serão acrescentadas. Não se perca com as coisas desse mundo. Coloque Jesus como prioridade. Envolva Ele na sua vida. Envolva Ele nos seus afazeres. Envolva Ele no seu relacionamento. Envolva Ele na educação de seus filhos. Envolva Jesus. Priorize Jesus. Temos muitas prioridades. Sim, temos muitas coisas. Mas a maior de todas deveria e tem que ser o nosso Senhor. Afinal de contas, para que nós estamos aqui? Para que nós buscamos a Deus? Para que você vem para a igreja? Para que você decidiu entregar a sua vida para Ele? Só entregou. Mas além de entregar, você precisa deixar Ele fazer. Você precisa dar o domínio para que Ele possa conduzir a sua vida. Tem pessoas no nosso meio que era para estar vivendo coisas extraordinárias em Deus. Mas por conta de medo, por conta, sabe, da emoção, muitas vezes não deixou Deus conduzir ela para o caminho que Deus gostaria que ela fosse. E aí, vem a frustração, aí a pessoa se decepciona, acaba se afastando, porque ela acha que Deus não tem coisas para que ela possa experimentar e viver. O apóstolo Paulo ele teve essa revelação. Aconteceu de tudo para que esse homem pudesse parar. Todo tipo de impedimento surgiu na vida desse homem. Mas ele não parou. Ele não parou. E o mais interessante que eu vejo na história de Paulo é que assim, irmãos, Jesus ele foi ascendido ao céu, sim ou não? Sim, ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai. Ele falou que nós não iríamos ficar sozinhos. Eu fico imaginando naquela época, não tinha o Espírito Santo, olha isso. Não era entregue como é entregado hoje para nós. Não foi. E esses homens já tinham uma revelação tão profunda de quem era Jesus, do que Deus tinha, do que Deus ia fazer, do que Deus queria. E nós temos o Espírito Santo o tempo todo falando para nós, nos convencendo, nos orientando, nos direcionando. E mesmo assim, nosso coração muitas vezes se fecha para isso, para ouvir Deus. Eu tenho um desafio para você nessa semana, ou para o resto da sua vida. Nas suas orações, eu costumo dizer isso, porque o homem é um pouco duro a isso. Às vezes eu sou um pouco insensível. Às vezes eu sou muito insensível. É verdade. Faz parte do homem, faz parte do temperamento. Eu não vou pôr culpa no meu temperamento. Mas pode transformar? Pode, claro que pode transformar. Na medida que eu der a liberdade para o Espírito Santo, ele vai me transformar numa pessoa mais sensível. As minhas orações têm mudado. Eu tenho falado assim, Deus, arranca esse coração de pedra. Para mim. Arranca, coloca um coração sensível. Um coração que ouça a sua voz. Que faz a tua vontade. Irmãos, eu te falar uma coisa, irmãos. Eu tenho experimentado algumas coisas no caminho de casa para cá. Fazia muito tempo que eu não experimentava. Hoje eu falei para minha esposa, amor, quando eu estou indo para a igreja eu sinto frio na barriga, dá vontade de ir no banheiro. Eu fico com uma coisa dentro de mim assim, coisas que por conta da segurança, por conta, sabe, de você hoje ter um PR a mais aí,
Você se sente seguro. Você já vem preparado com aquilo que você vai pregar. Você já sabe o que você vai dizer. Mas dessas últimas pregações que eu tenho preparado, que alguns pensou, o pastor está batendo. É tudo Deus falando comigo. É tudo Deus levando a gente para uma nova direção. Eu acredito que tudo que nós estamos experimentando e vamos experimentar é tudo debaixo da direção de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso. Não é porque a igreja é bonita. Não é porque o louvor está legal. Mas é simplesmente porque eu decidi ouvir a Deus. Eu decidi a Deus mudar o meu caráter. Eu decidi deixar Deus mudar a minha vida. E a mudança é de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus está mudando. Deus está tirando o coração de pedra. Deus está colocando um coração sensível que ouça a voz dele. Quando eu falo coração de pedra, é coração duro, que não ouve Deus. Deus dá direção. Às vezes alguma pessoa fala na sua vida, você não escuta. Às vezes vem o seu líder, o seu pai, e você não escuta, você fica nervoso por ouvir uma direção que você acha que você está certo. Você poderia, poxa, é verdade, cara. Desse jeito. Quando você e eu priorizar Jesus, essas coisas se tornam mais que naturais na nossa vida. Porque nós somos